portaria e a substituição dos conselheiros da pasta da saúde da Associação de Araju, documentos protocolados pelo Conselho Tutelar, documento oficializado da Casa do Conselho, participação do CMDCA da Fundação do Amigo da Criança e da Fundação Abrim, complementar o quadro do representante da Comissão da Comunicação, eleger os conselheiros da Comissão do Plano de Ação Anual do CMDCA da Conferência Municipal da Criança e Adolescente de 2026, evolução referente ao projeto de prevenção da gravidez da adolescência e apresentações do projeto de medida socioeducativa desenvolvido pelo CRES. A Roberta vai dar início à leitura da ata anterior. Bom dia a todos. Leitura da ata da segunda reunião do CMDCA de 8 de janeiro de 2026. Aos 8 dias do mês de janeiro de 2026, realizou-se a segunda reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA. A reunião foi iniciada em primeira chamada às 9 horas. E não havendo quórum suficiente, procedeu-se à segunda chamada às 9h20. Na sequência, a presidente Adriana Gonçalves realizou a abertura oficial da reunião com a leitura da pauta. Posteriormente, passou a palavra ao conselheiro Vitor Jardim, que efetuou a leitura da ata na reunião anterior, considerando que, até aquele momento, nenhuma das secretárias se encontrava presente. Registrou-se a presença dos seguintes conselheiros: Adriana Gonçalves, Vitor Jardim, Paulo Machado, Patrícia Roberta, Jussara Silva, Elvira, Laurinê Santos, Júlio Oliveira e Eduarda Fragoso, que chegou minutos depois de iniciarmos a reunião. Registrando-se a presença dos visitantes: senhora Jennifer Paiva, coordenadora do programa Viva Leite, senhor Leandro e senhor Fernando Bispo, representantes do programa de medidas socioeducativas do CREAS, senhor Marcos, primeiro secretário do Conselho da Juventude, e senhor Antônio Souza, visitante da sociedade civil, dando assim a continuidade à pauta. Sendo abordado o calendário anual de reuniões, sendo observado por um dos conselheiros que a data prevista para o mês de julho coincidiria com o feriado, a presidente sugeriu a remarcação para o dia 16 de julho de 2026, numa quinta-feira subsequente. A proposta foi submetida ao colegiado e aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente apresentou resposta à solicitação formulada na reunião anterior pela conselheira Heloísa, referente à realização das reuniões por videoconferência. Foi apresentada a resposta oficial na Casa dos Conselhos, sendo concedida a palavra à senhora Luciane, responsável pelo setor, que informou que, no momento, a modalidade não poderia ser adotada em razão da insuficiência de recursos profissionais. Informou ainda que já foi encaminhada a solicitação ao Executivo quanto à necessidade de apoio de equipe de comunicação para o atendimento não apenas ao CMDCA, mas a todos os conselheiros municipais. Ficando esse conselho de reforçar a solicitação e a importância desse suporte ao Executivo oficialmente. Prosseguindo, foi apresentada o ofício ao Conselho Tutelar solicitando a implementação da campanha de prevenção à gravidez na adolescência, como sua inclusão no calendário anual do município, a qual foi submetida à votação, obtendo manifestação favorável de todos os conselheiros, sendo eles Paulo Machado, Júlio Oliveira, Vitor Jardim, Adriana Gonçalves, Eduarda Fragoso, Jussara Silva e Laurinei Santos. O conselheiro Júlio Oliveira se dispôs a apresentar a proposta à Secretaria de Educação, bem como verificar a viabilidade da realização de palestras nas unidades escolares, como os demais conselheiros em suas respectivas áreas de atuação. Foram ainda deliberadas a criação das seguintes comissões:
Comissão Organizadora de Conferência, Comissão Permanente de Comunicação e Informação, ficando para a próxima reunião a classificação dos representantes. O conselheiro Paulo Machado ficou responsável por convidar o Dr. Pedro, promotor de justiça, para a participação na próxima reunião. A presidente informou que realizará levantamento e verificação de informações referentes ao FUNCAD. A reunião contou com a participação da senhora Jennifer, nutricionista e gestora do programa Vivalente, que prestou esclarecimento acerca do funcionamento do programa, critérios de cadastramento, quantitativo de leite fornecido mensalmente por família, faixas etárias atendidas e demais informações pertinentes. Ficou instituído nesta reunião a Comissão de Fiscalização do Programa Vivalente, sendo designada como titular a conselheira Patrícia Roberto e como suplente a presidente Adriana Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Eduarda Fragoso, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Adriana Gonçalves Leite da Silva, presidente do CNDCA, e Eduardo Augusto de Oliveira, primeira secretária do CNDCA. Demais conselheiros. E assim se encerra a leitura da ata da segunda reunião do CNDCA, no dia 8 de janeiro de 2016. Todos concordam? Não? Pode apresentar? Está aprovado. Referente ao convite feito ao objetivo, que não tive um retorno. Quando entrar as mudança, eu falei que for para essa transmissão, ele não pode me apresentar. Estamos com o nosso promotor, não sei o nome, eu sei que ele vai entrar com a polícia, referente ao encaminhamento de documentos, e ele naquele dia ele falou, está chegando para um outro novo. Então o Pedro já foi, já chegou no novo. Depois passa direitinho o nome, né? Na próxima reunião, ele vai Referente às atas da reunião, fala que não tinha esse conhecimento de a casa do conselho que não passou. Então, vou trazer, sei que não só eu, sei que pode ter outros conselheiros que não têm ciência, referente à ata, seria muito importante, né? E cada projeto aí deliberado, né, aceito, feita a resolução desse projeto. Então, tem que fazer a resolução desse projeto, que é deliberado, para poder ter aceitação da comunidade. Então, assim, cada formulação da ata, ela não morre aqui. Acabou, fez a ata e não vida segue, né? Então, tem vários processos, até mesmo aí, teve reunião das meninas na semana, foi uma correria, porque são os primeiros, né, contamentos, primeiros contatos e como que faz, né, Nádia? Depois da Nádia, então, assim, a gente acaba se colocando à disposição, até mesmo deixando de fazer outros, porque aqui cada um é voluntário, deixando de fazer outras atividades para estar correndo para um propósito maior, claro. Aqui garantir o direito da criança e adolescente, implementar aí as políticas públicas e vamos que não. Então, assim, sou muito aberta. E se vocês, independente do conselheiro, me deixar aqui aberto, Adriana, olha, é assim que faz, Adriana, vai para esse caminho, Adriana, é o documento assim, então tudo é válido, assim, é aberto, tem coisas que eu não sei, estou aqui aberto para aprender. Se eu errei, no próximo vou corrigir e vamos seguindo assim. Então, vou deixar uma deixa para vocês, tá? O grupo, vamos movimentar aquele grupo lá, porque precisa de vocês. Tá bom? Lição de casa que eu vi. Deixa para outra reunião esse assunto. Né? Aqui saiu a portaria, tá? A segunda pauta é sobre a portaria da pasta da saúde e da solicitação da transferência, da mudança, né, de representante da associação Te Ajuda. Né? Aí transfere, não, isso quer passar, né? Só
a mudança dos nomes, quem são, quem saiu e quem vai entrar. Portaria número 31 de 2026. Cristina Viazovski, prefeita da Estância Balneária de Mongaguá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a Lei Municipal 2290, de 1º de outubro de 2008, e suas alterações, considerando a Portaria 1167 de 2025, de formação de novo quadriênio do Conselho Municipal de Direitos da Criança do CMDCA, Crianças e Adolescentes do CMDCA, resolve, artigo 1º, em consonância com as disposições da Lei Municipal 2290, de 1º de outubro de 2008, as suas alterações, assim como em conformidade com o regimento interno, instituído pelo Decreto Municipal 7.553 de 2023, altera os representantes da sociedade civil e poder público para o quadriênio 2025 a 2029. Representantes do poder público: Secretaria Municipal de Saúde, Fabiane Cristina da Silva, Fabiana Genes Portugal das Neves, foi substituída. Ou melhor, Fabiane Cristina da Silva foi substituída por Fabiana Genes Portugal das Neves. Associação Espaço de Ajuda, Reforço Escolar e Incentivo à Leitura. Mônica Espínola Silva foi substituída por Elvira Macedo do Gás. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se, Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, de 7 de janeiro de 2026. Assinado pela prefeita Cristina Viazovski. Então fica aí a portaria da substituição, tanto da saúde como da associação. Segue agora a terceira pauta, que é o protocolo da estatística do Conselho Tutelar e a solicitação de férias do suplente. Então, a estatística eu vou passar para vocês, quem quiser dar uma olhada. A estatística é essencial, até mesmo pelo projeto que estamos desenvolvendo. Você vê que eu estava vendo ali, tem um bate com o estativo do Conselho com o de Saúde. Então, eles estão alinhando isso por aqui. Tanto o Conselho como a Saúde, ele tem propriedade dos números para poder a gente desenvolver projetos. E o Conselho, esse tipo de imprimir só a solicitação deles de férias. Então, a partir do mês de março, o Conselho Tutelar ele começa a entrar cada conselheiro de férias, a Samara, e subsequente cada conselheiro. Então, foi feita a primeira comunicação do departamento pessoal para que ele venha deliberar a solicitação para tocar o suplente para cobrir as férias dele. Quem faz essa solicitação é o Conselho de Direito. Então, estou aguardando o motivo dele para poder solicitar o suplente para cobrir e começar a sequência de férias do Conselho Tutelar. A quarta pauta do documento foi o documento oficializado pela Casa do Conselho referente a protocolos. Esse documento ele fala sobre qualquer vamos supor, vocês têm um exemplo ali, tem uma apostila, uma planilha, um projeto para apresentar no CMDCA. Esse projeto ele tem que ser protocolado na Casa do Conselho.
a casa do conselho ele vai passar para o conselho pertinente. E como que vai vir, vai desenvolver ou vai vir, como falar a palavra, vai vir, ser usado, né? Executar, com a confirmação da mesa, né, dos conselheiros e votação. Eu concordo, depois da leitura, porque muitas vezes vem uma cartilha, né, e cada conselho tem que ler. Isso aqui é pertinente, isso aqui é legal, isso aqui vai fortalecer, isso vai ajudar, e vai vir em votação, e essa votação, que aí sim vai entrar em vigor. Aí vai ser criada a resolução, e aquilo vai fazer parte, né, do documento da casa, do Conselho do Direito da Criança e Adolescente, que vai fazer parte. Eu não posso trazer qualquer documento e falar, deixei um documento lá para vocês e vocês têm que ser obrigados a seguir aquilo, né? A direcionar, seguir a direção daquilo que eu protocolei lá. Não, tem uma diretriz, então assim, vai ser protocolado, vai ser estudado, administrativamente também vai ser lido pela parte administrativa do município, se ele concordar, ele entra em vigor. Tá bom? Então, assim, referente a alguma lista, ela mandou a proposta do CNDCA? Não. Uma direção da Casa dos Conselhos para todos os conselhos. Então, eu passando qualquer projeto, qualquer situação que venha, vai ser protocolado primeiro na Casa dos Conselhos. Tá? Até chegar, ela faz um encaminhamento para cada conselho pertinente. Eu não acho que é documento. Mas eu vou dizer, até o final da reunião, eu imprimi ele. Eu acho que eu deixei em cima da mesa. Sei lá. Eu imprimi, mas qualquer coisa eu coloco no grupo. Tá? Eu coloco no grupo que eu imprimi, mas eu acho que eu deixei deixado lá na mesa. Eu separei algumas coisas que tinha mais, era muito peso. Alguém? Alguma? Quem é representante do conselho tutelar? Não veio hoje, a Samara, né? Samara é coordenadora. Depois eu quero cópias desses documentos, porque é importante a Secretaria de Educação, porque é baseado em si. Vou colocar todos os documentos no. Eu fiz algumas anotações bem pertinentes nesse trabalho, e falei atualmente. Sim, né? Foi. A participação, a quinta pauta é a participação do CNDCA no comitê do Amigo da Criança pela Fundação Abril. Semana passada, o CNDCA recebeu o convite da educação, né, quem está responsável aí na pasta de educação, sobre esse projeto da Abril. Esse projeto eu achei muito interessante. Ontem tivemos a primeira reunião do comitê. Esse comitê é criado, vou passar a documentação, vocês podem dar um minutinho, tá? É criado por cada coordenador de cada pasta, né? E fui colocada lá como no momento presidente do conselho, então fui colocada como um comitê. E esse projeto, ele visa a desenvolver esse projeto, a metodologia dele é o orçamento criança e adolescente, desenvolvida pela Fundação Abril. Então, é um projeto também, que é prefeitos e prefeitas amigo da criança. Tá? E como que vai ser essa comissão? Essa comissão, ela abrange todas as pastas. Então, eles vão trazer todas as demandas referentes à criança e adolescente dentro do município. Vem com o ventilador. Tem um ventilador. Tem um ventilador para nós? Aquele grande daquela vez lá. Isso daqui é muito, só tem que achar uma tomada. Então, esse
vai abranger toda a evolução, como a campanha da vacinação, entra, porque a mortalidade infantil, então todos esses projetos que tem referente à criança, vai entrar também a gravidez na adolescência, porque tem uma estatística aí, né? Quais vão ser os planos referentes a isso. Então, achei muito legal, então, é todas as pastas. Vai trazer suas demandas, a saúde tem uma demanda enorme lá, referente aos atendimentos. Depois eu vou passar o projeto, ela mandou a cartilha ontem à noite, já para tardezinha, uma cartilha falando, vou postar lá depois no grupo também, para vocês terem acesso, tá? Para vocês lerem mais e terem um entendimento. Então, assim, tá legal, tem como você tem as classificações da cidade diante desses projetos. Então, esses projetos, ele consegue ver qual cidade ele se empenhou mais, entrou naquela qualificação, desempenho, né? Ofertado ali. Então, aí no final, cada cidade ela tem uma premiação. Então, isso é muito legal também, né? Então, assim, depois eu passo com mais propriedade, porque eu também estou me inteirando, né? Foi a primeira reunião ontem, estou me inteirando. Precisa de cada passo trazer movimentação orçamentária, né, de cada passo referente a esses programas. Então, faltando isso, já solicitei para a prefeitura um relatório anual aí de tudo, né, referente ao extrato bancário do FICAD, né, qual a movimentação, para que foi, então preciso para poder desenvolver outros projetos, outros andamentos aí. Então, conforme for chegando, eu vou passando para vocês. Aí, diante disso, eu gostaria de ouvir a demanda, porque eu estava até comentando aqui com o Paulo. Tem uma demanda por fora, além da nossa reunião mensal, que os conselheiros não têm conhecimento, né? Então, muitas vezes, quando eu estou tendo uma reunião, foi solicitada para a reunião da saúde, foi solicitada para a reunião do CRES, foi outras demandas que os conselheiros não têm conhecimento. Muitas vezes é o presidente que é solicitado ali. E além dos ofícios que chegam por e-mail, que eu tenho que fazer fazer a devolutiva das respostas. Então, assim, tem a criação da resolução, então a demanda é grande. Vou falar para vocês que essa semana, praticamente, eu não trabalhei. Ainda bem que eu consigo conciliar com o meu trabalho. Porque eu fiquei só fazendo a parte administrativa do CMDCA. Então, assim, é uma demanda muito grande. Então, preciso aí do comprometimento dos outros conselheiros. Porque, se dependente, coloco lá no grupo, pessoal, até mesmo aí da pauta, né? Concorde, dá um joinha lá, li, tem ciência, eu sei que é corrida, mas tem ciência, então a gente está vendo que está tendo um movimento no grupo. Muitas vezes de 24, tem lá 2, 3, né? Confirma, até mesmo quando a pauta. Se tiver alguma coisa, traz, antes de lançar, porque ela tem que ir para o diário oficial. Então, a Casa dos Conselheiros já estava me cobrando, Adriana, cadê a pauta? Ela já tem mandado a semana passada, até sexta-feira, não consegui. Olha, não consegui porque a demanda que tive. Aí ontem, até as 2 da tarde, quem tiver algo para acrescentar, porque eu tenho que enviar para eles mandar para o diário oficial, para eles poderem postar, para ficar tudo certo na nossa reunião. Então, é documento mensal que tem que ser feito. Então, eu preciso da participação de todos mundo, aqui as pastas, não sei que é corrido, mas um pouquinho a gente ali, não consigo, Adriana, mas manda para mim informação, eu vou pesquisando, depois a gente vai desenvolvendo. O que pegar e manda, pode ser no meu particular, manda essa informação, eu vou lendo, talvez eu não consiga te responder, mas eu vou lendo, vou acrescentando, vou buscando diretrizes e formulando. Dúvida, tiver alguém sabe mais que eu, vamos lá. E a gente vai desenvolvendo assim, tá bom? Aí, diante disso, o que eu sugiro, se vocês concordarem, eu vou fazer um relatório mensal das ações feitas do CMDCA. Então, assim, eu vou fazer um relatório mensal de ações. Reuniões, dia tal, reunião lá no CREAS, dia tal, reunião da saúde, das atividades mensais. Reunião, né, intersetorial, reunião que teve do ABRINC, documentos deliberados. Por quê? Para vocês terem ciência
como está sendo a movimentação para você falar, olha, teve tudo isso aqui. Porque muitas vezes eu não consigo, eu não consigo ficar postando no grupo. Então, eu vou fazer um documento antes da reunião e posto lá, pessoal, teve essa movimentação aqui. Né? Não consegui colocar lá no grupo para vocês, mas eu estou presente. Igual teve a reunião da juventude aí, do Conselho da Juventude, não consegui estar presente nesse dia, pedi para a secretária Eduarda estar presente, que ele pediu a presença do conselho. Então, assim, Eduarda não consegue? Algum conselheiro, aí eu vou jogar você primeiro para a mesa. Mesa, alguém consegue? Não consegui, vou jogar para os conselheiros. Algum conselheiro consegue ir, né, representando o CNBCA? Vou jogar lá, porque todos nós somos conselheiros, né? Então, representa, depois traz as informações e colocam lá. O que vocês acham do relatório? Bem pertinente, né? Para que a gente veja o que acontece, é só o que acontece aqui neste momento. Mas acontece nos bastidores milhões, né? E é bem presente nessa parte. Então, fica aprovado todos fazer um relatório mensal das atividades a partir do mês que vem. Tá? Então, vocês sabem das movimentações. Complementar o quadro representante da Comissão de Comunicação. Eu coloquei lá no grupo. Eu coloquei lá no grupo porque ficou a pauta da reunião anterior, né? E a gente não conseguiu concluir. Só que a gente precisamos concluir. Porque qual a necessidade da comunicação? Você vê que todas essas reuniões, tivemos uma página do CNBCA, que vou conversar com a Casa do Conselho para ver como funciona também, se dentro tem a página da Casa dos Conselhos, que coloca as movimentações do CNBCA, porque eu acho que a sociedade também tem que saber o que acontece, o que está buscando. Então, assim, tem essa reunião, coloca lá uma fotinha, teve reunião no dia tal do CNBCA, teve a comissão da Brinque, teve a comissão buscando recursos, que seja, né? Nessa movimentação do mês. Por isso que é necessário que tenhamos a comissão da comunicação, que essa comissão vai ficar responsável para postar, para fazer a divulgação, para mexer ali essa parte da reunião aqui na gravação, né? Qualquer coisa que tenha que editar, alguma coisa que tenha que fazer, associar ali, auxiliar com a Casa dos Conselhos. Então, teve dois conselheiros, que é a Juliana, do Conselho Tutelar, se dispôs, e o Vitor. E era bom ter mais dois, porque dividia as tarefas. Né? Então, um ficaria postar, o outro não conseguisse. Primeiro tem mais... habilidade. Sim. Tem tempo, né? Habilidade. Nem tem, acho que ninguém tem, a gente sempre arruma um pouquinho do nosso tempo para se dedicar em algumas coisas. Mas é habilidade mesmo, porque se a gente não tem tempo nem habilidade, tem que alguém que tenha uma habilidade a maior na internet, ninguém daqui. Para continuar ainda os dois? Vamos continuar ainda. Hoje não estão presentes aqui, né? Mas vou jogar mais uma vez, para ver como ficar 4 aí, para mim divide as tarefas, se não ficar pesado também. Mas precisamos, até mesmo pela conferência, as outras demandas que estão para vir, né? Estão por vir aí. Então, assim, precisamos postar, precisamos divulgar, precisa. Então, precisamos dessa comissão, que até mesmo preciso fazer a resolução dessas novas comissões. Então, preciso fechar com os nomes para me fazer a resolução das novas comissões. Porque o inicial fizemos de 2 comissões só, que já existiam, né? Que é da visita e da comissão de fiscalização. Então, só existe essas 2 comissões. Então, vai criar agora mais 2 comissões, que são da comunicação e a comissão do plano anual e da conferência. Eu estava pensando em criar uma só comissão para esses 2. Porque o plano anual é uma vez por ano. E a comissão também, a conferência também não é todos os anos. Então, essa comissão conseguiria articular, colocaria uns 6 aí na comissão, dividir
para desenvolver essas duas ações. Tanto do plano, que tem que ser para o mês que vem, o plano é o mês que vem. E a conferência já saiu uma resolução daqui do CONANA, né, com alguns artigos que vai ser pertinentes dessa comissão, que vai ser mais tecnológico, né, e vai ser mais sobre as redes sociais, os acessos da criança. Tem outras pautas aí que esse é de inicial. Então, eu creio que dá para sair outro, vou postar também lá no grupo para vocês. E nós nos articularem referente a isso, essa demanda. Então, essa comissão vai ficar responsável de saber as portarias que estão saindo, né, as diretrizes que estão sendo postadas, e ali já vai fazer as solicitações, né, das execuções para a ação acontecer. Aí eu gostaria de ver com vocês aqui pelo plano e da conferência, quem se candidata a fazer parte. Eu e o Paulo tem que fazer parte, porque já né, Paulo? Tem que fazer parte uma comissão para fazer as duas ações. Porque uma vez anual, então fica já definido. Aí consegue, está pensando em uns 6 conselheiros, quem consegue dividir? Ficam 3, faz aquela parte, consegue, faz a ação, eu faço o plano, vai depois traz para a mesa, né, para a comissão e discute o que for buscado. Alguém? Vamos, educação. A plano de oração. Olha, bem complicado. Muitas demandas. Ainda mais eu sou setor de projetos. Eu estou representando, né? Qualquer coisa, se precisar de UTI lá, você dá uma dica, isso dá para fazer, fica à disposição para ajudar. Temos acesso à NAD, qualquer ajuda que precisar, estou à disposição. Chama no particular, não só eu, sou eu desse setor, tem mais 2 meninas também. A Mária e a Cristiane, elas. Então, o que precisar, estamos para auxiliar. Mas eu não posso diretamente, porque assim, gente, a educação são muitas demandas. Que nem a questão dos intersetoriais. Parece que no município nunca existiu esse alinhamento. Fica muito claro para nós, sabe? Uma coisa que isso deveria já estar sendo feito há anos, né, gente? Porque se não há um alinhamento entre os setores, como que funcionam as coisas? Fica bem difícil, né? Nós não somos uma ilha. Ninguém trabalha sozinho. Então, é sobre isso. Inclusive, da ação preventiva da ciência, já começamos na semana passada, né? Os alinhamentos. Então, a partir do mês que vem, provavelmente tem que ser pelo menos uma escola de fundidores, tá? De ciência do aluno. Vamos ver a faixa etária, por isso que eu quero alinhar principalmente com a família junto, né? É um assunto delicado, muitas vezes pesado também. Então, nós temos que pensar bem nessas ações. Entrar nas escolas e já começar com as palestras, né? Vamos entrar nessa pauta, eu vou falar da gravidez, que é a próxima pauta, só fechando da confidência, aí você traz mais informação, aí eu vou pontuar também a nossa reunião. Então, da conferência, eu, Paulo, Nádia, bora! Patrícia, esse é muito importante, pessoal. Essas as 2 ações que vai ter é a Conferência Nacional. Então, assim, o plano de ação, sem esse plano de ação, não conseguimos deliberar nada para o ano que vem. Então, é legal que tivesse assim, cada passo, porque as passas vão trazer o trabalho, né, que tem lá, o que precisa, o que a gente trabalhar melhor, porque assim, dentro desse plano, a educação, vamos exemplo, tem uma ação que precisa de mais suporte.
Vamos colocar aqui, qual é o projeto? Tem projeto tal. Então, vamos ver o que delibera para essas ações. Tem a saúde, tem aí a outra demanda, óbvio que tem a vacinação, como conseguimos trabalhar melhor, cuidar melhor a vacinação para o ano que vem. Porque já foi deliberada a ação desse ano. Então, essa é a criação para o ano que vem, para o próximo ano. Elvira. Minha expressão Falta uma agenda anual desses projetos, né? Formar e Então, ter essa agenda vai ter isso. É justamente isso, por isso que nós estamos fazendo lá no livro intersetoriais. Porque para o ano que vem ficar totalmente alinhado, isso se inclui no calendário escolar, que são os pequenos projetos, ações, entendeu? Já está lá. Até mesmo para o professor, naquela semana, naquele mês, ele planejar o seu conteúdo também, não pegar de surpresa. Porque assim, quando nós adentramos no segundo semestre do ano passado, foi uma loucura para o nosso setor, porque tinham projetos que estavam só no papel, era desconhecido, não tinha chegado até as escolas, professores, e ações também que não aconteciam, só estavam no papel. Tá bom? Então, assim. Para pegar a cesta básica, é aqui? O alinhamento com a secretária de Educação, Dona Maria Marta, Tem que entrar na toda a porta? secretaria, é justamente Hã? A senhora desce a escada é aqui embaixo. Aí Tem entra uma naquela recepção. portinha ali, ó. Ah, tá. Tá bom? Tá aí na porta. Isso. Acha a recepção. Isso. Até a primeira escada que é pior, né? justamente isso, cavidade. Você tem uma cavidade anual. É porque nós temos também essa memória bebê. Precisa urgentemente ser alinhados e aconteceu. Pessoal, vamos para a próxima, então vai ficar assim. Ficou aqui nessa reunião. Adriana, Paulo, Nádia. Bem, você Pedro, Paulo, Adriana, Paulo, Elvira, Nádia, Luciano. E ela não. Não é ela. Eu perguntei ela. Vou colocar ela não está presente. Ela não está presente, mas eu vou participar. Mas vou conversar com ela, mas com certeza ela vai. Mas a Patrícia vai estar participando. Não, ela vai estar Eu com vou você participar aqui. com essa linha aqui. O apoio com a Nádia, da saúde, principalmente com todo mundo, claro. Mas ela vai se fazer. 1,5 m. 1,5 m de comprimento do. Aí eu comunico ela. Por exemplo, vou colocar no grupo aí, mas a gente conversa com as pessoas. Amor e vida? Oi? Você tem voz. Se ela não tiver. Dessa altura. Você pode participar também. O suplente também pode participar das comissões. Das comissões. Tá? Eu sou suplente. Então vamos lá Porque assim, para. ó, 1,5 m. Dava para pauta, evolução referente ao projeto de prevenção da gravidez da adolescência. Tivemos no dia 4, bem anterior, né? Agora, da nossa reunião, eu fui até o conselho tutelar na Nádia, buscar informações sobre estatística, né, da seguro-vivo, da mortalidade. A Nádia passou alguns relatórios. Não tem no anos anteriores, né? Ela está fazendo busca ativa aí para vocês conseguem. O ano 2025 foi passado, os nascidos vivos.
O conselho enviou também a estatística deles. Depois dessa reunião, a gente tinha reunião online, né? Estava vendo se ia ser presencial, né? Mas assim, aí eu lembrei da demanda das meninas, falei, vamos online, eu assim, joguei lá, fizemos a reunião online. Foi breve, mas foi produtivo, né? Deu um direcionamento ali, né? Então ficou articulado, então a gente está caminhando. Esse ano não vamos conseguir fazer uma ação grande referente aí, mas vamos dar o pé inicial. Né? Pode ser? Vamos dar o pé inicial, ficou da educação articulada com a saúde, para a gente ver a possibilidade ainda desse mês, fazer primeiro uma palestra, como primeira palestra com os funcionários, né, da rede em geral, para conscientização, né, para poder eles acolher melhor essa adolescente. E a educação vê a possibilidade de fazer uma palestra Durante o ano letivo, Isso. nas escolas, depois pegar os bairros mais vulneráveis, né, com escola específica. Então, nós queremos iniciar por essa escola. Então, assim, esse Esse ano, mês não tem um pouquinho, mas provavelmente até metade do mês que vem. a educação consegue fazer as palestras. Uma a Fabiana, para ela ver se a gente consegue fazer essa reunião com a saúde. Venha ver o médico, a enfermeira, e venha conscientizar os funcionários, né? A rede em geral, para que eles saibam acolher essa adolescente. Porque não adianta, vou falar mais um segredo, porque você tem que você não saber a abordagem certa referente a essa adolescente, né? E o que devemos realmente falar. E como é na escuta, nem tudo pode ser dito, né? Então, assim, vamos dizer, uma escuta referente à gravidez adolescente, a gente usando as palavras cordiais, que são certo, recolher essa adolescente, conscientizar, né, referente à prevenção. Então, vamos alinhar que a gente consiga até o final do mês alguma coisa. Cada fonte. Porque o programa testou, a gente tem antes e estresse também, né? E a gente tem a faixa etária e tem a parte da cidade. Não, então, essa reunião vai ser para todos os departamentos. Todos. Então, vamos trazer para ver assim, vamos ver se conseguimos um ramo deles, algo que é grande, lá, todos os setores. Então, para conscientização. Aí vai vir um trabalho referente à educação, que eles vão começar as palestras nas escolas. Tá bom? Aí o ano que aí nesse plano de ação vamos fazer algo legal, já para o ano que vem a gente venha implementar isso com mais luz. Aí estou provocando também o município para que entre no calendário anual desse projeto. Né? Não seja assim, porque não tem. Esse não tem no anual, os outros ainda tem. E da prevenção da gravidez e não tem no calendário municipal. Então, a gente está provocando Coloca aqui, Paulo. A reunião passada, na semana passada, surgiu esse assunto, né, sobre palestras para voltar para adolescentes estejam com gestação. Eu ainda acrescentei que a da importância de fazer um trabalho em cima da gravidez, onde a criança é regada a droga. A parte desses adolescentes, elas são usuários de droga. E é preciso conhecer o que afeta na gestação dessa criança, para que as pessoas tenham consciência que isso vai afetar até um ano de idade. Porque tem crianças que têm crise de abstinência com ano. Né? Então, é importante que educação e saúde, inclusive,
converse mais. Aí o outro, não sei o que eu falei, que os conselhos não conversam. Lá na ação, então os conselhos precisam conversar mais, porque se mostra estatística do Conselho Tutelar, envolve todos os segmentos da sociedade. E a gente não vê as pessoas nesses segmentos que estão envolvidos discutirem o assunto. Daí há a necessidade de conversar mais. Que não pode apresentar números absurdos, né, para 60 mil habitantes, é vergonhoso. Você imagina a Fundação Abric saber que dessas estatísticas aí, ou da civilidade dos conselheiros dentro da cidade, com certeza não ganha o prêmio de crianças. Isso é, mas aí, aí eu estou falando a respeito de discussão. A Brinca esquece que eu conheço que é preenchido. A necessidade de educação e de saúde, conversar. Em cima dessas estatísticas, teve um ano passado, foi apresentado o diagnóstico. O diagnóstico de 2025 não chegou ao Conselho de Direito. Também não chegou porque não havia Conselho de Direito da Criança em 2025. Entendeu? Porque as decisões eram só as duas pessoas, era o Paulo e o presidente. Então, as pessoas se evadiram. Então, por isso que a gente está alinhando para que venha acontecer. Então, assim, todas as informações vai sentar a educação, a conscientização para os funcionários, primeiramente, para eles também ter esse conhecimento e saber orientar, né, tanto a adolescente, tanto a sua família, referente à gravidez, né, na adolescência, quanto ao uso, entra também o uso, né, de entorpecentes ali também. A próxima pauta, a gente vamos apresentar um projeto de medida socioeducativa desenvolvido pelo CREAS. Eu tive essa semana passada presente nas ações do CREAS, na reunião dos adolescentes do VLA ali, né, na medida, e eles veio trazer um pouco, que também faz parte do projeto, né, da criança adolescente, do CNBCA, a medida, que muitas vezes é esquecida aí pela sociedade e generaliza aí os adolescentes como marginais, né? É o pré-julgamento. Mas a medida, ela tem outras ações, né? Então, eles vieram hoje presente aí para poder falar um pouco. Então, está aberto para vocês. Meu nome é Leandro, sou psicólogo de medidas, sou educador social. A gente está desde dezembro de medida. A gente se espantou, particularmente, com o programa executado por total falta de recursos para trabalhar com os meninos. E a gente tomou essa iniciativa inicialmente para poder achar outros recursos, para poder oferecer cursos ou mesmo para fazer acolhimento de lanches, outras coisas que tinha antigamente. E agora, para nossa surpresa, não tem muito mais para fazer atividades com ele. E a gente se questionou para questões, então dá uma devolutiva de maneira assertiva. Enquanto bem, pode ser gasto. E eu já vi de medidas socioeducativas aqui para a Grande. E eu me lembro que lá tinha essa facilidade de recursos. Se o menino queria fazer curso de cabeleireiro, se a empresa tivesse formalizado direitinho, procurava, tinha essa motivação, mandava e a prefeitura puxava. Isso a gente não encontra aqui. Então tem essa. Então os meninos eles iniciam a medida e terminam sem ter nenhuma ação com eficácia com eles. Não tem nada que realmente, alguma ação de concreto, que faça pelo menos nesse período que eles passaram por nós, a gente conseguiu fazer uma diferença. Então a gente veio com esse propósito, né, para agradecer pela sua presença. Porque a gente quer falar a linguagem deles, para que eles tenham atenção, eles entendam que tem alguma coisa ali, né, nesse documento de vírus, né, que não é só assinar, eles falam que eles vão estar assinando, que é muito pessoa para 33 dessa assinando, né, que não é isso. Da política, né? Então a gente veio se inteirar nos conselhos para saber do recurso. Para quando a gente questionar, a gente já tem resposta. Né? Você aponta daqui,
e eu posso gastar com isso, eu vou promover isso para eles. Né? Então, essa aqui é a nossa proposta aqui. Aí, na reunião que a gente teve, que a Bruna participou, a gente conversou com mais mães, que trouxeram outras demandas, né, que a gente já tinha disputado os meninos, que é muito preocupante. Que, na verdade, eu não falei nem o que é a medida socioeducativa. A medida socioeducativa são para adolescentes de 12 a 18. Quando o adolescente cumpre, ele é pego no ato operacional, ele cumpre nessa faixa, né? Mas se ele tiver com 17 anos e ele for pego cometendo um ato infracional, ele pode responder até 21 anos, né, em liberdade com a gente ou na própria fundação. Então tem esse período de 12 a 21, né? Desde que ele pega esse período de adolescência, né? Ele vai estar lá com a gente, por exemplo, à medida da prestação de serviço à comunidade, que é o adolescente em si também, que é outra atividade que a gente tem, de colocar os meninos para participar dessa prestação dos equipamentos públicos. É difícil, um pouco lugares que abrem a porta para eles, tem toda uma questão de preconceito, uns questionamentos. É uma coisa também que a gente está tentando ramificar assim, para que eles possam ser aceitos e entender a realidade daquele menino que vão participar. Às vezes tem falas do próprio equipamento que questionam, mas os meninos. Né? É um menino que a gente está fazendo trabalho que não é um menino da assistência social, é um menino do município, então não vem cobrar da gente uma responsabilidade que também muitas vezes dos outros, da educação, da saúde, então é um menino de todo mundo. A gente só faz um acompanhamento, mas a rede toda tem que abraçar o menino e compor nesse processo. Aí voltando à questão dos recursos, dessa nossa dificuldade, porque a gente realmente tem que ofertar desde passagem de ônibus, que hoje a gente não tem, o menino não tem dinheiro nem para ir cumprir a prestação de serviço, porque às vezes é na prefeitura, né? A menina fala assim, não tem como ir. Aí a mãe fala, estou esperando receber o Bolsa Família para dar o dinheiro para poder ouvir o menino na prefeitura cumprir a prestação de serviço. Mas o município não se prepara para isso? Realmente? Não. A coisa começou a acontecer, depois a gente não sabe aonde parou. Ah, tá. Mas havia essa possibilidade anteriormente. Agora não. Tem. Mas tinha. Então, a gente está sendo prometido para nós que agora essa situação está sendo resolvida. Vai falar assim, vê de fato que as meninas estão precisando, que a prefeitura vai disponibilizar. Então, até a data de hoje, a gente não tem isso no concreto. Né? A gente está nessa expectativa de que a coisa se resolva, né? Para que os adolescentes não sejam prejudicados. Tanto o promotor quanto a própria juíza, que é a nossa relação direta aqui fora, eles já estão em cima da prefeitura já nessa questão. Então, a prefeitura... então é uma coisa que vai ser resolvida. Creio eu. Tá. É porque você cobra a medida só, mas você não dá corte para que ele vai executar essas atividades. Já são crianças sem vulnerabilidade. Família com a parte social debilitada. Sim. Eles não sendo DCA, né, para ver esse projeto, para ver a garantia do direito, como está sendo executado, ele trouxe essa pauta, né, devemos ver, né, o que está aí em negligência aí, e solicitar para quem tem direito. Sim. Aí, está comentando aqui com o Fernando, né, que agora não tinha inscrição, né, a gente vai organizar a documentação aqui, ao conselho, para que isso também amplifique nosso recurso, né? Não sei se é oficineiro, não sei se como a gente acessar novos recursos, né, que não só da prefeitura, do Estado, né? Para que possa também expandir o projeto com os meninos. Né? A gente está fechando o plano decenal, né? E aí esse plano tem que ser feito junto com a rede, né? Mas esse documento está muito falho, porque não tem eficácia no trabalho com os adolescentes indigentes. A gente vai reformular o documento, a gente está vendo que a gente vai fazer isso, mas a cultura tem que participar, o esporte tem que participar, dentro desse olhar para os meninos. Hoje o menino inicia e termina assim, a gente vai lá para a gente, tenta dar uma educação, mas o nosso treinamento hoje é uma determinação. A gente está trocando o que deu, porque eu acho que a gente está trabalhando por 6 dias agora, e como ele vai convocar toda a rede para falar, olha, aquele papel que você mandou, acabou, aí vamos ficar junto ao judiciário.
10 anos. Você tem que já você tem responsabilidade naquilo. Vai ter que ser executado. Não é uma coisa que pode ser. Até mesmo a dificuldade de escola, né? O Patrício lá, ele já sai com uma determinação, até mesmo eles têm que estar inseridos no ensino. Mas chega, quando eles saem, chega até a unidade, é barrado. Então é outra violação. Então assim, você já sai com uma determinação de barrado, a gente vai articular no meio, abrir essa porta, para que esses meninos venham mudar realmente. O intuito do programa é esse, mudar a situação atual deles, para que eles venham trabalhar no município, eles venham ser inseridos na sociedade, que eles venham sair da onde ele, né, colocou o pezinho, não vou colocar sempre o pezinho lá, não, existe apresentar o futuro para ele, mas tem que articular nesses projetos, porque nada está sendo ofertado lá no programa. A única coisa que eles têm na mente que vai lá só para assinar. Até aproveitando, né, os setores diferentes, porque o que acontece? É uma negligência institucional, nossa geral. Então, quando o adolescente chega, normalmente ele vai cumprir no mínimo de 3 meses e no máximo de 6 meses. Então, a gente chega com um adolescente que vai cumprir 3 meses, que ele não tem uma carteira de vacina, ele nunca teve uma RG, acontece. Nunca teve, e assim, ele está com 18 anos hoje. Um exemplo, já está com um filho e não pode registrar o filho porque não tem essa documentação. E ele passou toda a informação, todo o sistema educacional, né, de saúde, de cultura, e sempre serviu somente uma certidão de nascimento. Na realidade, teria que criar um fluxo, né? E aí a gente tem Para ter uma ideia quem são esses atendimentos, alinhar com a saúde, com a educação. E na hora que você sabe que são essas pessoas, criando esse fluxo, vai fluir melhor. Inclusive, a nossa chefe de gabinete, ela falou, nossa, gente, eu recebia uma culpa, né? Era no dia do aluno, como era bebê. Você entrar em contato com o responsável do programa, na verdade. E eles fazem um tirão, né? Ali numa data, então isso já está em pauta. É uma vergonha, eu acho, para nós, como agentes públicos, que o judiciário tem que fazer esse papel de ativista e de executor. Né? A gente fala, aqui ele nem faz mais o agente fiscalizador, ele vira o executor, porque nós não executamos. É uma vergonha para a gente chegar lá e falar, eu nunca tenho energia, então, cada vez isso acontece. A questão, por exemplo, da educação, isso é uma questão estadual. Se tem um adolescente que teve certas questões, eu colocar ele à noite, então para ele não estar também na lista de prioridade para entrar no banho, como a mutação e o judiciário se ensina. Então a gente chegar no uma carta do judiciário ou na saúde, Na realidade, o município não tem um diagnóstico, né, de todas essas situações, porque quando você tem isso, fica mais fácil de trabalhar e criar as coisas para isso. Sim, Nossa responsabilidade, assim como são as crianças da casa lar. São 100% nossas. Então, essas crianças que sejam inseridas socialmente, na sociedade, que elas ressignificam tudo aquilo que elas passaram por um momento, é da nossa responsabilidade. As pessoas não compreenderam. E um exemplo disso, onde eu fui levar minha filha para o médico, aí eu vi lá, fluxo de atendimento, casalar, conselho tutelar. Já foi criado um fluxo para esse determinado atendimento. Por que não com as outras políticas? Para não chegar a essa conotação que você está falando. Né? Barragem, Isso. E o que faltava era a comunicação, que eu acredito que todos vão concordar que não existia, né, na prática, que agora está acontecendo. E aí cai naquela, a gente está demandando o Ministério Público porque a gente não consegue fazer uma relação direta com o Executivo, com a Prefeitura. No caso de saúde mental da menina, a gente tem que pedir para outras vezes, o juiz está exposto, né, no ato nacional por questões até de saúde mental. Aí o juiz tem que pedir para a Prefeitura porque a gente não tem esse acesso, nem a família. Essa questão, né, a garantia de vaga, às vezes a gente pela delegacia de ensino. Da delegacia de ensino convocar um município a ceder uma vaga para o adolescente. É uma coisa que nós estamos já com a água, sabe?
gente precisa tentar subir um pouco, né? E esse índice escolar é perfeito para esses contatos para conseguir o processo. Esse encontro que a gente teve, que você falou lá, a gente está aqui com o nascimento da Bíblia hoje, que a gente considera que ela passa a situação do filho dela, e também que é a questão da uso de violência da polícia em relação a ele. É uma coisa que transcende, assim, por isso questionam, é uma fala isolada, mas quando todos os meninos chegam, né, e a mãe chega para mim e fala assim, eu não deixo meu filho mais sair de casa, porque ele sai e vai ser abandonado. O menino tem que andar com a nota fiscal da correntinha no bolso, e senão vão pegar dele e vão falar que eu quero roubar. Mas pegar no sentido de roubar. Infelizmente, E assim, bicicleta, mas faltou isso. Eles já levaram a minha bicicleta, que eu uso, que meu filho estava com ela, pegaram o certo. Então, assim, é nesse nível que está a coisa, né? Então, nisso a gente também quer levantar essa bandeira, né? Chamar o promotor, chamar o conselho tutelar, sentar para conversar, para que se iniba esse tipo de ação nas ruas, porque o dinheiro não pode vir no centro. Roubam até o dinheiro, porque eles são tempeiros, usaram o dinheiro do ônibus para eles voltarem para casa. Então, tinha R$4 que eu estava demorado, fui abordado, pegava o dinheiro e falava, sai daqui não. Já são populares. É uma questão, por exemplo, o juiz agora, que esse chegou agora, ele já está em hospital, o adolescente vai já com 18 anos, e essa missão é para ele claramente, os sinais de ser um autista até de restrição alimentar, desde criança, com professores fazendo carta, falando, olha, precisa, e nunca recebeu. Até ter uma medida socioeducativa numa população em casa, e hoje, quando é perguntado, não sabe responder direito, na rua. Tem um programa do Estado que é psicólogo nas escolas, né? Não sei exatamente como funciona, mas acho que é meio rotativo assim, esse programa dentro das escolas estaduais. Né? Que está sinalizada essa questão do menino. Você vê que o menino, ele está vulnerável na situação do ato nacional. Né? Ele está sujeito a... Ele é um adolescente que carece de uma atenção que foi beneficiada até agora. Então, todo esse contexto que os livros trazem, né, seja familiar, econômico, progressão, tudo isso a gente está vindo aqui provocar para trazer demandas de essas possibilidades. Só interferindo um pouquinho na fala de vocês, eu estou aqui representando as escolas municipais, tá bom? Então, desde o creche, infantil, até o nono ano. Totalmente nossa responsabilidade. Mas também, na nossa igreja, naquela causa, supervisão, precisamos do aval da ciência, sim. Algumas coisas que da nossa região são científicas, né? E eu vejo que muita dificuldade de vocês, muitas vezes vai dar para o Estado, né? A escola do Estado. É porque o doutor, né? O EJA é o que tem um municipal, porque ele sai da fundação. Quando ele sai da fundação, o juiz já determina, vai à escola. Quando está na fundação, não tem como. Agora vamos esperar a LA dele vai ser entre 3 e 6 meses. Você precisa reintegrar esse mecanismo de uma forma urgente. E aí, na idade que acaba indo para a fundação, normalmente volta já do Estado. Mas a gente estava até falando agora. Isso serve para nessa base ou nessa idade, a gente tentar ganhar esses números normalmente. E aí está a nossa falha. Porque quando chega um adolescente e fala assim, então eu não posso registrar meu filho, porque eu só tenho uma certidão de nascimento e nunca tive um RG. Nunca. Mas e na saúde? Eu faço mais de um ano que eu não vou comer. Então, assim, eu acho que essa comunicação é perfeita. Sair para mim uma tendência adolescente. Como é que está a frequência escolar na escola, né? A cidade manda frequência escolar para a gente, sabe? Isso daí é louvável. Gente, é isso. Só aproveitando então, a questão do EJA no município, como que funciona? Nós temos também. Agora vai iniciar, vai ser o polo aqui no Cirana, mudou, antes era no Poder Silva, né? Agora vai ser na Escola Cirana. Tá?
Mas qual pergunta? Eu fiz da universidade, isso que vocês falaram sobre a escola. Então é isso que nós tivemos até um pouco da Luciana e ele falou que ia passar por Ana Maria. A China ainda está em fase de reforma, lá ainda não tem nada pensado. Isso é anunciando. Ah, então para toda a região. Isso. Tá. Anunciando. Tá. Até o momento, sim. Tá bom? E está no período de inscrições. Está no período de inscrições. Tá. E a de piano? Vale a pena, para caminhando tudo isso, depois que passa o recado de vocês, para estar marcando vocês irem na secretaria e tirar todas essas dúvidas com a gestão. Porque elas parecem nada melhor, elas esclarecem tudo para vocês. E ela vai saber a faixa etária direitinho para no momento da inscrição. Por isso que é super importante esse é um é sobre isso. Porque as coisas acontecem, não é? De uma certa maneira, não pode ser e tudo 100%, mas aí no mínimo uns 50% vai acontecer, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso, aí depois eu coloco contatos, tá bom? Vocês estão convidados. Tá bom? Então, dá aí encerrada na reunião, né? Bem positiva, fazendo divulgações. Só com relação aos recursos, seria interessante trazer a Letícia para falar sobre isso. Não, foi convidado. Convidei para essa reunião, não sei se ela da demanda, mas a tesouraria foi convidada, algumas pastas que não estava presente, convidei porque a tesouraria faz uma demanda agora, uma comunicação desses três faltas que tem que fazer comunicação para o executivo. Indicou, eu tenho que fazer as três pautas executivas para que ele venha mudar o representante, porque fica essa falha, né? Então ele consegue virar uma situação, pedir para ela pelo FUCAI, para trazer mais propriedade, referente a algumas dúvidas nossas. Mas foi feito por isso. Vamos ficar aberto. Né? Quem sabe a próxima reunião tem os representantes, mas pouquinho a pouquinho vamos desenvolvendo. Né? Vamos pegando essa semana, entendendo, sim, tem a demanda da Casa Lar, como eu disse, ele faz parte da Fundação Casa, né? Todos os órgãos, todos os equipamentos, ele presta serviço da criança e adolescente, o Conselho de Direito ele tem que acompanhar. Ele está registrado aqui, meu que está sendo ofertado para essas crianças, nos projetos trazer, esses trazer para a mesa, para a gente as famílias, a sua, para essa demanda da dificuldade, de mandar todo escrito, oficializado, para a gente ver o que consegue articular no município para poder. Já pelo plano, né? Nosso assim, também vai fazer esse primeiro plano, né? No próximo ano. E a gente usa essa fala deles para que a gente já tenha ali uma política pública certa. Nós precisamos executar essas atividades com esses adolescentes. E aí, dentro também das estatísticas que foram apresentadas, algo que me mandou bastante, estava até conversando em paralelo com ela, de trabalhar a evasão escolar. Sim. Tá absurda a lei da evasão escolar. Eu vou falar com supervisora de vigilância, né, quem sabe, e assim, nós recebemos também de violência interpessoal. Então é outra coisa também muito assustadora que a gente tem que trabalhar, vamos nos reunir, eu espero que a gente se reúna para fazer uma criação do plano, de que a gente traga todos esses apontamentos que nós tivemos no dia. E assim, como o Fernando falou, com essa palavra da dificuldade que já teve no ano passado, né, não era mesmo que estava porque elas não continuam, né? Elas diminuem, né? Então a intenção nossa é isso, que diminua essa né? E que a gente possa auxiliar, né? E que esses recursos venham, né? Não fique só no papel. Exatamente. Estando no plano, a gente pode fiscalizar se ele está acontecendo tanto, né? Isso. E cobrar contabilidade para vir, porque ela tem que mostrar para mim tudo. Fica mais fácil, ela vai dizer, né? Aproveitando que eu esqueci mesmo antes de finalizar, eu ia provocar para que nesse mês tenha uma reunião extraordinária, porque existem outras pautas que não foram ditas aqui, que eu não coloquei para não
Gaia estou aguardando desde o motivo, não tive como falar, como pedir o estrado, o card, apresentar e falar sobre o card referente ao regimento interno, que está para finalizar, então não tempo para finalizarmos, finalizar. Eu tornei para ver se iríamos fazer alguma coisa. Então, assim, gostaria para porque vai vir as ações e precisamos estar alinhadas. Então, o regimento precisa estar fechado nesse mês para a gente apresentar, porque tem que fazer a resolução do regimento também para ser oficializado também. Então, eu gostaria de, se todos concordam, todos concordam para fazer uma extraordinária esse mês, né? Estava vendo do carnaval, entre o 20 e o dia 20, um dia hoje coloca a data certinho, se pode. Eu tinha citado aí duas datas, mas eu vou ver também conforme aqui o programa daqui, né? Sim, pode. Pode sim. Bom dia. Atrasada, mas cheguei. Então fica a mãe. Chegou no final, mas chegou. Isso. Vamos finalizar e já ver a duas para ela então fica de acordo aí e fazer uma extraordinária Na verdade, são dois patamares, mas quem fica com mais até mesmo temos aguardando da capacitação, suporte do orçamento, então aguardando só mais um chegar para poder passar também para vocês, ouvir a capacitação e sobre o regimento interno. Então tem essas pautas aí abertas para finalizar nesse mês, por causa das ações que vão vir para o mês que vem de março aí. Tá? Aí eu faço também sobre a palestra, que a Mari vai ver amanhã, ainda ver se a gente consegue aplicar nesse mês, né? Chega no final do ano, a gente já está com conscientização. Qualquer coisa que surgir a mais, tem lá, eu coloco no bom? Não fica dado por errado nessa reunião. Aí eu agradeço a presença de todos. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, gente. Não é mais. Nossa.